A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, que está me ouvindo. Em nome de Jesus, eu vou fazer mais uma gravação. Uma mensagem muito importante e talvez muito chocante para algumas pessoas. Mas realmente é a palavra de Deus. Sou obrigado a falar este assunto porque como já falei no vídeo passado, que nós aprendemos muitas coisas erradas. Muitas coisas na igreja. Quando digo na igreja, eu não estou me referindo a uma denominação só. Eu estou falando a igreja do Senhor. O Senhor só tem uma igreja. E essa igreja é o seu corpo, que é composta de todas as denominações evangélicas fiéis, corretas, legais, formam o corpo de Jesus. Quando eu digo que aprendemos muitas coisas erradas na igreja, é realmente a igreja, no seu corpo todo. Não é apenas uma denominação. Deus não tem denominação evangélica. Deus tem uma igreja. Aleluia. Então, para continuarmos a falar neste assunto tão importante, eu vou apresentar o tema da mensagem. Deus não precisa de nós? Este é o tema. Deus não precisa de nós? O tema desta mensagem é este. Lucas, ou seja, Marcos 11:3, diz assim: E se alguém vos disser, por que fazeis isso? Diz ele que o Senhor precisa dele, e logo o deixará trazer para aqui. Meu irmão, a palavra, o verbo precisar, não se encontra nas Escrituras Sagradas. O verbo precisar não se encontra nas Escrituras Sagradas. Porém, não é por conta disso que a gente não descubra e veja claramente, categoricamente, pela palavra de Deus, que Ele precisa de nós. Mas o que nós aprendemos é que Deus não precisa da igreja, não precisa de nós. Nós somos quem precisamos dele. Tudo bem, eu preciso do meu Deus. Mas Deus não precisa de mim? Por que não? Por que não? Que já quero adiantar e falar a você que está me ouvindo. Isso é heresia da grande, da pesada. Heresia. Foi como nós aprendemos dos nossos obreiros. Quando estão doutrinando a igreja, se empolga e descarrega em cima das ovelhinhas, dos humildes. Deus não precisa de você. Você é quem precisa dele. Agora chega um pregador desse e pergunta a ele, onde é que está escrito na Bíblia? Manda ele provar pela Escritura. Manda ele provar pela palavra de Deus que Deus não precisa de nós. Mande provar. Ele não vai encontrar, não vai provar porque não tem. Se você é um desses pastores
pregador, o presbítero, o diácono, o auxiliar, o evangelista, o bispo, que tem ensinado uma bobagem dessa na igreja, uma heresia braba dessa, escute lá. Se Deus não precisasse do homem, se Deus não precisasse de Moisés, Êxodo 2, 1 a 10, teria livrado ele da morte? Teria deixado de morrer nas águas do rio Nilo? Mas por que Deus se utilizou milagrosamente, usando a filha de Faraó, para salvar Moisés, a criança Moisés, das águas do rio Nilo? Porque Deus precisava dele. Deus só salvou ele porque precisava dele. Era um escolhido. Por que Deus não precisa do homem? Pode não precisar de você, mas de mim ele precisa. Mas se você é um desses pregadores que diz que Deus não precisa do homem, poderá ele não precisar de você. Eu me calo. Mas de mim ele precisa. E de meus irmãos ele precisa. Da igreja ele precisa. Se Deus não precisasse dos hebreus, teria descravizado do jugo do Egito? Teria? Êxodo 12, 37 a 51? Não precisava dele. Para quê? Deixa sofrer no Egito. Deixa lá. Morrer tudinho lá, de sofrimento, na escravidão. Mas Deus precisava dos hebreus para trazer a nação de Israel, criar a nação de Israel. Como é que Deus não precisa do homem? Poderá não precisar de você. Se você é um desses pregadores que diz que Deus não precisa do homem, poderá ele não precisar de você. Mas de mim e de meus irmãos ele precisa. Aleluia. Se Deus não precisasse do homem, de José, filho de Jacó, se ele não precisasse dele, teria deixado ele escravizado para o Egito? Teria? Deus não teria livrado, não? Se Deus deixou ele ir escravizado para o Egito, porque ele precisava dele lá. Um moço santo, fiel. Que Deus precisava de José no Egito. E todos nós sabemos a história de José no Egito. Será que Deus... Você tem a coragem de dizer que Deus não precisou de José? Você que diz que Deus não precisa do homem. Você tem coragem de dizer que Deus não precisou de José no Egito? Você tem coragem? Cabeça dura. Se Deus não precisasse do homem, ele teria feito o que fez com este profeta? Vamos ler. Escute lá. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei e as nações te dei por profeta. Se Deus não precisasse do homem, se Deus não precisasse de Jeremias,
para levantá-lo como profeta. Teria feito isso com ele? Escolhido, santificado desde o ventre para ser profeta? Deus teria feito isso? Não. Até um louco crê que realmente não. Mas Deus só fez isso porque precisava. Isso aí é precisar do outro. Aí é precisar. Deus fez isso com ele porque precisava dele. Você tem coragem de dizer que Deus não precisou de Jeremias? Tem. Tenha cuidado. Aleluia. Agora eu pergunto uma coisa a você, que está me ouvindo, e se for um pregador que tem ensinado essa bobagem na igreja, eu lhe pergunto. Quando você vai no mercado fazer compras, você compra o que precisa ou compra o que não precisa? Tudo quanto você compra no mercado é porque precisa. Certo? Ou não? Dificilmente a pessoa compra uma coisa sem precisar. Não compra, geralmente não. Quando a pessoa compra um objeto é porque precisa. Quando não é para si, mas é para dar um presente a alguém, mas porque precisa. Agora veja que eu vou ler. Você que disse que Deus não precisa do homem. 1 Coríntios 6. E versículo 20. Porque foste comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Em Apocalipse 5, 9, também diz que nós fomos comprados. Tem outros textos também. Agora pergunta a você, Jesus nos comprou para Deus. Comprar uma coisa sem precisar? Você tem coragem de dizer que Jesus fez uma compra de criança, sem precisar, só por beleza, para aparecer? Tem coragem de dizer? Porque se ele comprou sem precisar, então foi uma compra só para aparecer, vaidosa. Se ele comprou você e eu, comprou a igreja, é porque ele precisa da igreja. Aprenda, meu irmão. Por favor, em nome de Jesus, não ensine bobagem nos púlpitos da igreja. As ovelhas de Deus precisam se alimentar com alimentação pura, sadia. Não troque posição eclesiástica, consagração eclesiástica, separação eclesiástica por conhecimento bíblico, não. Separação é uma coisa, conhecimento bíblico é diferente. Às vezes um membro da igreja tem mais conhecimento bíblico do que eu que sou pastor. Um membro. Eu já me encontrei membro dessa natureza. Aleluia. Jesus nos comprou para Deus. Como é que Deus ia aceitar uma coisa sem valor, sem precisar? Jesus comprar um objeto, pessoa, sem Deus precisar. Se ele comprou é porque precisa de nós. Se compra para Deus, porque Deus precisa da gente.
Meu irmão, tenha cuidado. Se Deus não precisasse da igreja, não precisasse de mim nem de você, nós somos a igreja. Se não precisasse de mim nem de você, Ele teria dado Jesus ao mundo para morrer? Teria? Seu filho único teria entregue ao mundo para morrer pelo mundo? Se Ele entregou seu filho único para morrer pelo mundo, é porque ele precisava e precisa daqueles que aceitarem o sacrifício de seu filho realizado na cruz do Calvário. Deus não é menino não, meu filho. Deus não é menino, Deus não é criança. Deus sabe o que faz. Esses pregadores precisam conhecer mais a Bíblia, estudar a Bíblia. Se apega só da posição eclesiástica, pensa que sabe tudo. Veja porque Deus precisa de mim e de você. Precisa da igreja. Viu? Veja por quê. Escute bem. Será? Ou seja, em Mateus 24:14, Jesus disse: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes. Então virá o fim, que é o fim do mundo. Se Deus não precisasse de mim nem de você, da igreja, eu pergunto a você, quem evangelizaria o mundo? Se Ele mandou evangelizar, será que, porque Ele mandou, não precisa de mim nem de você? Se Ele mandou você fazer um trabalho, Ele está precisando de você ou não está? Mandou você evangelizar, está precisando de você ou não está? Chamou você para o ministério e o ministério consagrou você a um obreiro. Ele está precisando ou não está de você? Com a autorização dele. É porque não precisa de você? Então entrega a credencial. Se você acha que ele não precisa de você, entrega a credencial. Você está fazendo o que na igreja? Se Deus não precisa de ti, está fazendo o que como crente? Cuidado com esse ensinamento herético, maligno. Se Deus manda nós evangelizar o mundo, é porque Ele está precisando da gente para fazer a obra. Será que você queria que Jesus descesse do céu e Ele mesmo viesse evangelizar o mundo? O que Ele tinha de fazer, já fez. Deus faz aquilo que eu e você não podemos fazer. Eu e você não podíamos salvar o mundo. Jesus veio e morreu na cruz para salvar o Salvador. Realizou a redenção no Calvário, coisa que eu e você não podíamos fazer. Mas evangelizar, você e eu podemos. Não é para Jesus fazer, não. Ou você queria que os anjos viessem? O trabalho dos anjos é outro. O trabalho dos anjos é aquilo que Deus manda fazer, que eu e você não podemos fazer. Aleluia. É, meu irmão. Glória a Jesus. Se Jesus não precisasse de mim nem de você, nem da igreja, que somos a igreja, veja lá, aconteceria isso aqui, Ele deixaria escrito na sua palavra essa incumbência para eu e você fazer? Olhe,
1 Coríntios 6:2. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Olha porque ele precisa. Para evangelizar o mundo, para julgar o mundo. Porque não precisa de mim e de você. Ele não vai julgar o mundo sozinho, não. Não. Ele é o juiz. E nós somos o corpo que vão julgar o mundo. Ou não precisa? Jesus não precisa não da igreja? Não precisa de mim nem de você? Eis aí uma das razões porque precisa de mim e de você ou da igreja para evangelizar o mundo, para julgar o mundo e mais. Veja a outra função que eu e você vamos fazer. Se você se considerar como uma pessoa merecedora de Deus, que Deus precisa de você. Mas se você acha que Deus não precisa de você, essa prerrogativa ativa, você não vai ter direito não, nenhuma delas. Versículo 3. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Isso é a igreja. É porque ele precisa de mim e de você. Olha porque ele precisa da igreja. Meu filho, põe a cabeça no lugar. Vai estudar mais a Bíblia e orar mais. Para Deus abrir a tua mente, esclarecer a verdade. Para quando chegar diante dos santos do Senhor, falar a palavra de Deus como ela é. Aleluia. Se Jesus não precisar de mim nem de você, escuta essa. Se Jesus não precisasse de mim nem de você, ou da igreja, ele voltaria do céu para buscar a gente? Você que diz. Ele voltaria. Ele realizou o plano da salvação. Foi para o monte. Levou o discípulo e lá foi assunto ao céu. Mas ele disse. Subiu, os 2 anjos vieram e disseram aos discípulos: esse Jesus que você viu subir, ele vai descer, vai buscar vocês. O Novo Testamento está repleto. Jesus falou várias vezes que voltaria. Voltar a este mundo para buscar um povo que ele não precisa. Tenha paciência. Eu não voltaria. Eu não viria. Meu Jesus sofreu tanto aqui, realizou o plano da salvação, salvou bilhões de pessoas. Está lá ao lado do Pai, toda a regalia, dominando o mundo, dominando todas as coisas, que ele governa o universo até
a transformação do novo céu e nova terra. Quando ele transforma o novo céu e nova terra, ele entrega o reino, o domínio ao Pai. Está escrito em 1 Coríntios. Aí ele passa tudo para a mão do Pai. Mas até a conclusão de todas as coisas, quem está na testa do governo é ele. Deixar de voltar para buscar um povo que ele não precisa. Tenha paciência. Se você acha, meu filho, você é um desses que prega, que diz que Jesus não precisa de nós, nessa altura você não vai subir. Ele não precisa de você, então ele não vem buscar você. Ele vem buscar as pessoas que ele precisa dele. Se cuide. Se cuide com pressa. Palavras pronunciadas por nós têm peso e valor. Tem peso. Aquilo que nós falamos tem peso. Tem cumprimento. Se você se considera uma pessoa que Deus não precisa de você, então você não vai subir. Ele não vem buscar você, não. Ele vem buscar a pessoa, o povo que ele precisa. Vem buscar o povo que ele precisa. Ele vem buscar a gente. Veja que coisa importante. Ouça que coisa importante. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, o levarei para mim mesmo. Para quando eu estiver, esteja vós também. Mas será que ele vai voltar para buscar quem não precisa? A quem ele não precisa? Está fazendo o que, Jesus? Hein, meu Jesus Santo? Tu vai voltar para levar um povo que você não precisa, é? Está fazendo o quê? Se tu não precisa de mim, não precisa da tua igreja, tu vai descer para buscar sem precisar da gente? Hein, Jesus? Dai sabedoria a esses pregadores, meu Pai. Dai, Jesus, sabedoria a esses homens. A internet está cheia de ensinadores e pregadores. No YouTube está cheio. Mas cada mensagem faz medo. Cada ensinamento que faz medo. A gente ouvir. Tem canal que só é heresia. Heresia. Homem despreparado, sem preparo para falar a palavra de Deus. Ensinar a palavra. Para se ensinar a palavra de Deus, precisa conhecer este livro. Não é conhecer um versículo só, não. Conhecer este livro. 31.173 versículos. Porque o pregador que diz que Jesus não precisa de nós, não conhece a Bíblia. Não é conhecedor da Bíblia. Não peço desculpa não, que eu falo direto. Para falar a palavra de Deus, eu falo com toda a força. A palavra verdadeira eu falo. Aleluia. Outra coisa. Filipenses
3. Escute. Filipenses 3:20. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele não precisa de nós e construir uma cidade para quem ele não precisa. Tenha paciência. Ele não precisa. E construiu a cidade, a Nova Jerusalém, está lá preparada para o povo que ele não precisa, segundo o que você diz. Segundo o que você diz. Cidade está preparada. Cidade mais linda que já existe. Linguagem humana não pode escrevê-la como ela é. Deus preparou para o povo que ele não precisa, segundo a teoria tua, meu irmão, e de muitos outros. Se ele construiu a cidade, é porque é para um povo que ele precisa que chegue lá. Se ele vem nos buscar, é porque ele precisa de nós lá. Construiu a cidade para nós, porque precisa da gente lá. Aleluia. Se tu és um obreiro, tu que diz que Jesus não precisa da gente, nós é quem precisamos dele, e Jesus não precisa da gente. Escuta essa. Se tu és um obreiro, por que foi que Deus te chamou para a obra? Se foi Deus que chamou, porque se não foi um arrumadinho, que hoje em dia está existindo muito arrumadinho no ministério. Estão consagrando até mulher por arrumadinho. A Bíblia não manda, Deus não manda consagrar a mulher para o ministério, estão consagrando. Arrumadinho. Se tu não fosse chamado por arrumadinho, foi chamado por Deus para o ministério, por que ele chamou? É porque não precisa de você do ministério? Um conselho que eu dou a você e a todos quantos têm entrado por esse caminho: fuja, peça perdão a Deus. Você está prejudicando a igreja. Semana dessa, uma irmã me procurou e disse: pastor Maximiano, não sei o que faço. Estou na igreja, mas disse que Deus não precisa da gente. Estou fazendo o que na igreja? Veja lá. E assim são outros, por causa de você. Por causa de você que diz, ensina, prega a doutrina na igreja, que Deus não precisa do homem. Peça perdão a Deus. Fuja desse caminho. Ao contrário do arrebatamento, você vai ficar. Tem prejudicado as ovelhas do Senhor. As ovelhas do Senhor são coisa caríssima. Merece ensino verdadeiro, puro. Alimentação pura. Não é heresia, não. Não é veneno, não. Isso é veneno. Aleluia. Tem misericórdia desses pregadores, meu Pai. Tem misericórdia. Querido Deus, muito obrigado, meu Pai. Te agradeço por tudo. Em nome de Jesus, amém.